Boa noite, tudo bem? Hoje temos uma pergunta, como vocês podem observar, bastante tensa. Qual é a verdadeira Igreja do Cristo? De fato, muito difícil de responder. Afinal, temos mais de 45 mil denominações religiosas no mundo, segundo as informações da ONU. Mesmo assim, a Bíblia nos confere dicas precisas de como identificar essa igreja. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria passar por um tropeço que muitas igrejas já têm dificuldade de entender. Por muitos anos ficou convencionado que eu sou a igreja, e isso não é verdade. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja. E essa confusão que eu sou a igreja vem efetivamente de uma palavra de Paulo à igreja de Corinto. Quando Paulo diz àquela igreja que cada um de nós é templo do Espírito Santo. Paulo estava tentando mostrar àqueles homens daquela cidade que cometiam muitos excessos na perspectiva moral, sexual e alimentar, que eles deveriam ter vidas mais equilibradas. E por isso Paulo diz isso. Mas algumas pessoas se apropriaram dessa palavra, tentando identificar dessa forma que o templo do Espírito Santo é uma igreja. Isso não é verdade. Jesus nunca disse que estaria no meio de um. Jesus disse lá em Mateus 18:20 que onde tivesse dois ou mais, ele estaria. Portanto, eu sozinho jamais serei uma igreja. Uma igreja é uma reunião de mais de duas pessoas. A etimologia da palavra já diz tudo, não é? Uma reunião fora, né? Uma reunião, um ajuntamento para discutir alguma coisa fora do mundo. Enfim, essa é uma questão que precisa ser entendida. Muitas pessoas hoje acham que podem ter relação com Deus fora de uma igreja. Não é verdade. Para se relacionar com Deus, eu preciso sim de uma igreja. Embora uma igreja não traga salvação, mas a presença do Senhor Jesus é materializada na minha vida através de uma caminhada cristã vinculado a uma igreja, seja qual for. Mas voltando à questão principal, vamos começar a pesquisar na Bíblia alguns elementos dessa igreja, a tal igreja verdadeira do Senhor Jesus. Lá em Efésios 2:26, nós temos uma dica muito importante. Esse texto diz que o Senhor Jesus é a cabeça da igreja. E o termo igreja está no singular. Então aí nós temos duas dicas. A primeira, que o Cristo deve estar no centro. A igreja verdadeira tem a sua centralidade no Cristo. E a outra é que só existe uma igreja verdadeira. Agora estamos em situação muito apertada. Afinal, no meio de todas essas denominações, como identificar essa igreja? Mas a Bíblia nos dá outras informações. Diz ainda que essa igreja é santa, sem mancha, sem defeito e sem pecado. Epa, aí ficou difícil, não é mesmo? Não há possibilidade de existir uma igreja assim no mundo. Afinal, as igrejas são cortes sociais. As igrejas estão repletas de homens, cheios de pecados, redimidos sim pelo Espírito Santo de Deus, mas cheios dos pecados, cheios de defeitos. E a igreja, como é um conjunto de pessoas, certamente reproduz esses defeitos e esses pecados, mesmo coberta pelo Espírito Santo de Deus, porque ainda estamos no corpo perecível, ainda estamos na carne e, portanto, ainda caímos. E se caímos, a igreja também cai. Portanto, não é possível encontrar essa igreja. O interessante é que se perguntarmos às nossas lideranças, seja batista, presbiteriano, batista do sétimo dia, adventista, luterano, seja qual for a denominação que sejamos vinculados, sempre vamos receber a resposta. É óbvio que a nossa igreja é a igreja verdadeira do Senhor Jesus, afinal, defendemos o Senhor Jesus, somos uma igreja bíblica. Todos, efetivamente, as lideranças inquiridas irão se defender com esse jargão. Mas isso não é uma verdade. Não existe a igreja verdadeira do Cristo na terra, pelo menos sob o aspecto de denominações. É impossível uma denominação religiosa, seja ela qual for, reunir todos esses atributos que nós acabamos de falar. Ter centralidade absoluta no Cristo, ser santa, sem mácula, sem mancha, sem defeito.
O simples fato de ser uma organização humana já afasta por completo a possibilidade dela ter essas características. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, a igreja eterna, a igreja que prevalecerá e que carregará consigo os santos, é a igreja universal e invisível do Cristo. Aquela que reúne todas as suas ovelhas de todas as denominações num único aprisco, o seu aprisco, a sua igreja invisível. Como imaginar que o próprio Deus do universo iria se submeter a se enquadrar num caixotinho denominacional? É muita arrogância do ser humano imaginar. Existem inclusive algumas igrejas que se denominam a igreja remanescente, a igreja do Apocalipse. Ridículo. Não há a menor condição de uma igreja humana carregar esse título. Esse título é da igreja do Cristo, a igreja invisível. Mas a partir de agora, eu queria compartilhar com os queridos irmãos 5 elementos que você deve evitar ao escolher a sua igreja. Deve prestar muita atenção nesses elementos, de forma a não ser enganado pelos falsos lobos, vorazes, devoradores de ovelha que existem por aí. O primeiro elemento é que você deve correr com todas as suas forças daquelas igrejas que tentam de alguma forma acrescentar ou retirar coisas da Bíblia. Existem alguns movimentos religiosos que têm profetas, profetisas, apóstolos e os mais diversos títulos aí, autorizando a essas pessoas fazerem ou acrescentar coisas na Bíblia ou retirar coisas da Bíblia. A própria Escritura diz: maldito é aquele que retira ou acrescenta qualquer coisa na palavra de Deus. Então a primeira coisa que você deve saber é que uma igreja que acrescenta coisas à Bíblia ou que subtrai coisas à Bíblia não tem parte com o Senhor Jesus, tem parte com o outro. A segunda característica que você deve evitar efetivamente em igrejas e correr das igrejas que advogam essa tese, são as igrejas que não têm critério para a utilização dos fenômenos espirituais. Hoje nós temos um conjunto de igrejas que valoriza demasiadamente a manifestação espiritual, sem qualquer critério. Eu estou falando de expulsão de demônios, eu estou falando de batalha espiritual, eu estou falando de curas, eu estou falando de línguas estranhas. O próprio Paulo descreveu o fenômeno, por exemplo, das línguas estranhas, que é bastante valorizado hoje no meio pentecostal, como um fenômeno que deve vir acompanhado não só do dom de línguas, mas com o dom de interpretação, na perspectiva de provar aqueles espíritos que estão ali se manifestando. Não vamos esquecer que o diabo é de natureza e seus demônios são de natureza espiritual. E nem tudo que se materializa do ponto de vista espiritual é santo. Portanto, muito cuidado com essas igrejas que valorizam excessivamente as manifestações espirituais sem nenhum critério e principalmente sem provar que esses espíritos efetivamente têm parte com o Senhor. Uma outra heresia que você deve observar vinculadas às igrejas que não têm parte com o Senhor Jesus são aquelas igrejas que duvidam da divindade de Jesus, que acrescentam à Bíblia possibilidades de Jesus não ser Deus, da substância de Deus, mas ser de outra substância. Existem igrejas que dizem que Jesus é um profeta privilegiado, existem igrejas que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, existem igrejas que dizem que Jesus é um espírito evoluído de outras dimensões que passou por aqui para puxar a humanidade para um processo de maior adiantamento espiritual. Ora, isso é absolutamente de natureza demoníaca, afinal quer diminuir o Senhor Deus do universo, trazendo ele à condição de um ser criado e não de um ser criador da mesma substância de Deus. Um outro aspecto também que essas igrejas heréticas trazem no seu bojo doutrinário é a perspectiva de não dar de forma absoluta o entendimento do sacrifício da cruz. Quando uma igreja vira para você e diz que você tem que sacrificar no altar, através de dízimo ou através de qualquer outra coisa, isso é uma heresia. O Senhor Jesus já sacrificou
tudo o que precisava. O sacrifício do Senhor Jesus foi absoluto sobre todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que você não deve dar dízimo e ofertar efetivamente no altar. Por quê? A gratidão a Deus é algo absolutamente implícito numa boa relação e é fruto de salvação, é fruto e evidência da salvação na sua vida. Mas dizer que você tem que sacrificar no altar, que você tem que dar tudo que você tem no altar, isso é estelionato religioso. Portanto, tome muito cuidado com esse tipo de igreja, com esse tipo de ambiente. Na Terra não encontraremos igrejas sem defeito. O próprio Cristo, no livro de Apocalipse, envia 7 cartas a 7 igrejas da Ásia, tentando mostrar para aquelas igrejas que elas estão no caminho errado, que elas têm defeito. Se há um ponto comum entre as 7 cartas às igrejas, ditadas pelo próprio Cordeiro de Deus, é que todas têm defeito, todas têm mácula. Mas também há uma questão lá muito interessante, onde Jesus declara que conhece as obras de todas aquelas igrejas. Portanto, Jesus está atento a tudo o que está acontecendo. E nenhuma dessas heresias ou desses posicionamentos que não têm compromisso com ele serão relevados no momento do juízo final. Afinal, a própria Escritura diz que nem todos que falam Senhor, Senhor terão acesso ao reino dos céus. Ao buscar uma igreja, ao buscar se vincular a um movimento religioso, procure uma igreja bíblica, procure uma igreja séria, procure uma igreja que tem Cristo na centralidade da sua pregação, das suas atitudes. Não procure movimentos miraculosos que pretendem ou prometem transformar sua vida da noite para o dia. Isso é pura bruxaria. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Senhor Jesus. A Bíblia é clara em todos os preceitos, em todas as formas e em todo o modo operante de Deus. Portanto, tenha ela como sua regra de fé na seleção da igreja que você busca. Que o Senhor Jesus possa abençoar ricamente a sua vida, possa iluminar os seus dias, hoje e sempre. Um forte abraço. Que o Senhor Jesus te abençoe.